Olá, sejam bem-vindos ao webinar Capacitar para a Relação Pedagógica com os Alunos Encurtando a Distância, que faz parte do segundo ciclo webinar Escola Virtual Ligada à Educação, da Academia Virtual da Porta Editora. O meu nome é Lourdes Neves, estarei convosco neste webinar. Sou docente do ensino superior e formadora na área de coaching para docentes. Tenho colaborado também com a Academia Virtual na liderança educativa e gestão das relações em sala de aula. Este webinar tem como principais objetivos fomentar a criação de contextos de aprendizagem associativos e colaborativos com a utilização de metodologias ativas, ou seja, iremos ver, sobretudo, algumas ferramentas práticas que permitirão também ao docente criar contextos de aprendizagem mais colaborativos, sobretudo neste formato EAD, desenvolver a capacidade de gerir situações de conflito dentro e fora da sala de aula, isto também aplicando àquilo que são as aulas online. Desenvolver nos profissionais da docência competências e atitudes que lhes permitam potenciar as suas capacidades de trabalho, resiliência, gestão emocional, orientação para resultados e, sobretudo, proporcionar aos docentes a maior capacidade de liderança em sala de aula com os seus respectivos alunos. Irei também debruçar-me sobre conceitos básicos para a capacitação do professor em sala de aula, com vista à construção de uma relação positiva com os alunos e de práticas colaborativas com os mesmos. Então, começando por aquilo que será o desafio para a liderança em contexto educativo. Na época em que vivemos, e sobretudo agora tendo em conta aquilo que é a sala de aula num formato adaptado, um formato à distância, nunca vimos a liderança em si, a liderança do professor em sala de aula, ter uma relevância tão grande como atualmente. Daí que a liderança, de uma forma positiva, com vista à educação positiva, permite, sobretudo, que os alunos sejam ajudados a ter consciência deles mesmos. Portanto, as ferramentas que iremos falar aqui ao longo do webinar terão também com este objetivo de consciencializar os alunos, levando a assumir um maior rendimento pessoal. Todos os conceitos e todas as ideias que irei partilhar são, sobretudo, visando esse mesmo processo de consciencialização. Esta liderança transformacional que se pretende atingir defende, acima de tudo, um modelo de educação cooperativo, não diretivo, baseado também em processos que conduzam ao aluno a capacidade de ir aprendendo ao longo do tempo, sobretudo com a sua própria intervenção, fazendo ele próprio parte dessa mudança. Neste contexto, torna-se particularmente relevante para o professor a capacidade de fazer com que os alunos definam objetivos e metas mais altas do que todas as metas que seriam capazes de alcançar sozinhos. Ou seja, capacitando os alunos numa lógica de definição de objetivos, conseguirão que os alunos sejam eles próprios responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Através da visualização da forma de ver o mundo, ou seja, vendo o professor como um modelo, vendo o professor como essa representação da liderança, o aluno conseguirá também sentir esse contágio do ambiente que o rodeia, pelo modelo de referência que é o próprio docente, como adulto, e aquilo que também será um modelo para a forma como se poderá relacionar com os seus semelhantes. O próprio Joy Marcès defende que o professor deve ser modelo das características e capacidades que quer ver nos alunos. Logo, se eu pretendo que um aluno tenha uma determinada característica, se eu pretendo que o aluno defenda uma determinada ideia, um determinado valor, uma determinada forma de estar, eu devo, naturalmente, passar para os alunos essa mesma coerência com os valores e as características que eu defendo. Alguns desafios para a liderança educativa e liderança em sala de aula, que dizem respeito também aos tempos que vivemos, têm a ver, sobretudo, com o isolamento social que tanto se tem falado atualmente. O professor, neste momento, e à semelhança do que acontece com todas as outras profissões, vemos-nos numa situação de teletrabalho e com a dificuldade de conciliação com os pares e com outras
com outros profissionais da comunidade educativa, que muitas vezes seriam colmatadas quando o contacto e a comunicação é presencial. As próprias necessidades individuais, ou individualismo que advém das dificuldades que vivemos atualmente, começam também a tornar-se evidentes como formas diferentes de solicitação ao professor do que é necessário fazer no acompanhamento dos alunos. Isto referindo-nos aos próprios pais, encarregados de educação e aos alunos. Todas essas necessidades individuais têm que ser colmatadas e geridas pelo professor diariamente, o que acresce em termos de desafio, sobre o que estamos a falar, no ensino à distância. A mudança de relações entre os outros professores, ou seja, nós termos relações neste formato, relações à distância, relações e reuniões e contactos que não abdicam daquilo que é a situação presencial, claramente necessitam de trabalho de outro tipo de características da própria relação, da linguagem corporal, da expressão facial, que permitam colmatar a ausência do contacto presencial. A ausência desse contacto presencial que gera, muitas vezes, ambiguidade. Ou seja, tudo isto constitui, juntamente com a necessidade de princípios éticos de conduta e tempo insuficiente para conseguirmos gerir estas situações de uma forma mais ponderada, contribui para uma maior dificuldade da liderança educativa. Portanto, todos estes fatores são fatores que, no formato de ensino à distância que nós temos atualmente, que nós acabamos por ter que nos desafiarmos constantemente para fazer face às necessidades dos alunos e também para conseguir dar resposta juntamente com os outros professores, juntamente com os encarregados de educação e evitar constantemente situações que possam ter como resultado o conflito. Para o professor, como desafio de liderança educativa, também acresce como outro desafio a compreensão de pistas emocionais dos alunos em sala de aula. Neste formato, acabamos por ver necessário outro tipo de ferramentas, outro tipo de comportamentos, de linguagem não verbal, de posicionamento em sala de aula, de expressão facial, de tom de voz, que permitam compreender as pistas emocionais dos alunos de outra forma. Aquilo que era visível no contacto presencial, o sentir no contacto presencial, o tocar no contacto presencial, quando falamos na liderança educativa, liderança em sala de aula neste formato, leva-nos a termos que estar atentos à expressão ocular, à expressão facial, mesmo quando estamos presencialmente, atualmente, com máscara, acabamos por ter que dar muito mais atenção a outros pormenores da expressão facial, que aprendemos a ver e a ler de uma forma diferente em relação ao ensino que tínhamos antes de começar todo este período de pandemia. Por isso, o estarmos atentos a este tipo de detalhes, estarmos atentos a este tipo de pormenores, manterá os momentos da sala de aula humanos o suficiente para podermos devolver, dar feedback em alguma situação, alguma expressão, em algum sentimento que não seja partilhado de outra forma. Desta maneira, nós conseguiremos também mobilizar as pessoas, mobilizar alunos e mesmo pais, mesmo outros professores, para lidar adequadamente com a adversidade. Torna-se particularmente importante a empatia neste cenário, o conseguirmos estar atentos para que, quando for necessário devolver uma situação, um sentimento, um momento de maior percepção de que algo não está bem, podermos perceber, falar de uma forma individual, contactar por outra via, contactar por outra alternativa, seja por mail, por mensagem, por telefone, de maneira a conseguir apoiar e ajudar a ultrapassar alguma situação que não seja fácil de ser expressada pelo aluno ou por o outro professor, e sobretudo se estivermos a falar também num contexto de liderança educativa, aplicado aos docentes que têm outro tipo de responsabilidades de coordenação de departamento, ou direção de turma, ou outro grupo de projeto.
Esta liderança, ou este desafio à liderança para uma educação positiva, possibilita então que os alunos sejam ajudados a ter maior consciência deles mesmos, levando a um maior rendimento pessoal. Isto assenta, sobretudo, numa comunicação, num formato de questões e num conceito de questões das quais são exemplos o metamodelo, que aprofundamos no curso de Liderança Educativa e Gestão das Relações em Sala de Aula, e onde se pode trabalhar também em maior profundidade a forma como estas questões podem ser colocadas de maneira a se construírem objetivos e a se reformularem muitas perspectivas, muitas ideias que os alunos vão desenvolvendo também em relação às aulas, às disciplinas e à própria escola, que os impede de ter uma ligação positiva e construtiva em relação ao contexto educativo. Para além do professor tornar-se esse modelo, a forma como é questionado o aluno, a forma como é trabalhado o aluno, assenta num formato para a educação positiva, em que a ideia é promover este prazer de aprender e a criação de momentos que favoreçam esse bem-estar e uma relação positiva com os alunos. A base do questionamento de que falo, ao longo daquilo que é a sala de aula, ou o tempo de duração de uma sala de aula, ou de qualquer implementação de qualquer ferramenta, ou qualquer técnica, ou de qualquer atividade, permitirá sempre que, com uma comunicação adaptada a essas mesmas necessidades, sobretudo do ponto de vista comportamental, se consiga desenvolver nos alunos um sentido de responsabilidade superior. Portanto, todos esses momentos em que teremos que interagir com os alunos, no contexto de uma aula, seriam momentos e oportunidades para os alunos desenvolverem um sentido de responsabilidade crescente. Se estivermos a aplicar este sentido de liderança educativa para o contexto de reuniões com outros professores ou mesmo com encarregados de educação, serão também através da comunicação como ferramenta de base, a comunicação nestes moldes de questionamento positivo, permitir que outros professores participem no processo de tomada de decisão, sejam envolvidos, sejam também motivados para poderem participar naquilo que é o todo e construção da solução. Com esta liderança positiva em sala de aula e no contexto educativo de uma forma mais abrangente, também conseguiremos agir sobre possíveis situações negativas para os professores, potenciar a criação de situações organizacionais que também satisfaçam a autonomia que os professores tanto precisam. Falamos, assim, daquilo que é a capacitação dos docentes para a motivação e liderança, aquilo que, neste momento, o próprio processo de transição digital também desafia, em termos de perfil, a que os docentes se desenvolvam. Falamos também daquilo que são técnicas facilitadoras da aprendizagem para os alunos, que permitam, em momentos em que a comunicação é algo fundamental, que prenda os alunos ao maior rendimento e concentração, e que todas as palavras, e onde todas as palavras, todos os conceitos, todo o tom, toda a forma de questionar, permite também desenvolver e trabalhar estratégias e métodos de concentração que facilitem, no caso dos alunos, a aprendizagem com a transição digital. Tudo isto enquadra-se naquilo que é o conceito de liderança, no contexto educativo, o conceito de liderança que permite capacitar também, simultaneamente, a automotivação e a confiança e a autovalorização num processo de transição digital que em si mesmo tem sido particularmente exigente para todos os professores ao longo deste ano e que permita o sentimento de resiliência nesta fase e que todo o processo de transição digital seja feito da forma mais positiva e funcional possível. Com isto, vemos também algumas competências-chave ou ferramentas que poderão
ser úteis, ter em consideração. Aquela observação que eu falava no início, do contacto ocular, da expressão facial, dos movimentos, da postura, mesmo os próprios sinais que os alunos dão em termos de intervenção ou não intervenção, o tipo de comunicação que fazem, o tom de voz que utilizam, permite-nos perceber aquilo que será o movimento e também o sentimento e a compreensão do estado em que o aluno está, e permite-nos também interpretar adequadamente uma atitude do aluno que nem sempre é necessariamente resistência à própria aula, mas pode indiciar um estado delicado ou extremo de insatisfação até na relação com o contexto familiar onde está inserido. Portanto, estes sinais, esta atenção a estes sinais, farão parte daquilo que é uma técnica, que é a calibragem. Para além disto, o saber ouvir, e mais do que saber ouvir, o saber escutar todas as palavras que são ditas, não propriamente como uma queixa ou um padrão de frases e expressões que normalmente os alunos dizem sempre que não estão satisfeitos ou não estão motivados para algo. Todas essas expressões podem ser trabalhadas e reformuladas de maneira a construir com o aluno uma situação mais positiva de aprendizagem. E com isto também avaliar-se situações de risco e com isto também melhorar a própria escuta empática dos alunos em relação ao docente. Quando eu falava em questionamento, referia-me sobretudo a esta capacidade de usar ferramentas auxiliares para a docência, nomeadamente as perguntas adaptadas ao contexto e com vista a um feedback mais construtivo. A arte de fazer as questões de forma a reformular uma perspectiva mais enviesada da sala de aula ou da disciplina ou mesmo da escola. Quando me refiro aqui à intuição, será sobretudo a inteligência emocional, o permitir que o professor potencie a sua inteligência emocional e consiga também, de uma forma consciente ou inconsciente, valorizar outro tipo de competências que fazem parte não só aqui da capacitação digital, mas também mesmo fazendo a ponte com o perfil do aluno do século XXI. Competências-chave, em resumo, que são essenciais esta calibragem, que permite identificar as regras de comportamento e reação dos alunos e a todas as sutilezas da comunicação, através da fisiologia e linguagem não verbal. A escuta empática, que reforça particularmente a atenção, a empatia, o interesse e evita outro tipo de erros na avaliação daquilo que é o comportamento dos alunos e aquilo que é a sua reação e a sua resistência à sala de aula, neste formato. Nós sabemos que atualmente há uma maior propensão para haver também perda de satisfação, desmotivação, perda de interesse generalizado em relação à continuidade de um foco de atenção, nomeadamente de uma aula, a partir de algum tempo, é mais provável, tendo em conta também a continuidade do número de semanas que nós estamos neste formato de aulas online, que vamos por também ver nos alunos comportamentos opostos, alguns alunos extremamente motivados com o uso das tecnologias das aulas online e outros alunos que estão com um comportamento oposto de desmotivação e de progressivo desinteresse pelo cansaço que deriva também os tempos que vivemos. Daí que esta escuta empática é fundamental para compreendermos exatamente qual é o problema que está a decorrer neste momento com o aluno e permitir também gerir a situação de uma forma mais favorável possível. A comunicação pode ser verbal ou pode ser escrita, mas sempre no sentido de envolver o aluno para a solução, para fazer parte da solução, adaptando ao tal contexto familiar que possa ter e também estabelecendo compromissos posteriores e bases para a aprendizagem.
A base das perguntas é a utilização do método socrático, evitando, sobretudo, o porquê. Pedir, sobretudo, para contar e desenvolver e descrever o que se passa e que forma pode utilizar para alterar os seus comportamentos e o seu posicionamento, em vez de confrontar progressivamente aquilo que é uma atitude menos adequada e que normalmente ou inibe o próprio comportamento ou leva a uma atitude de cada vez maior recusa em relação à aprendizagem. Daí que o feedback seja necessário assumir um formato positivo na base de reconhecimento, estímulo e orientação, em que o questionamento e a forma como é construído esse questionamento é fundamental para ver a evolução da aprendizagem. O feedback de uma forma mais negativa, mais incisiva em relação a ações específicas de mudança e orientadoras para a mudança, deve ser dado em privado e incidir, sobretudo, no comportamento e não no aluno como tendo um estado ou personalidade generalizada ao longo do tempo. Daí que toda esta capacitação que tenho estado a referir desde o início e que permitirá claramente prevenir situações de conflitos, sobretudo no ensino à distância, vão estar também alinhadas com métodos centrados no aluno para a aprendizagem cooperativa. Portanto, são métodos que visam uma adaptação da própria sala de aula a outro conjunto de competências que vão além daquilo que são as aprendizagens essenciais ou as competências de âmbito curricular e que possibilitam que o aluno tenha uma maior capacidade de aprendizagem e também uma maior capacidade de se manter constantemente motivado. Esta nossa adaptação em relação ao aluno e que sobressai e se torna particularmente relevante, sobretudo neste formato, assenta em diferentes perfis e métodos de aprendizagem nos alunos. E que eu tenho a oportunidade de aprofundar de uma forma mais detalhada no curso de Liderança Educativa e Gestão das Relações em Sala de Aula. Alguns desses estilos que podemos mencionar permite esta diferenciação entre alunos visuais, auditivos e sinestésicos e permite também que, durante a própria aula, nós consigamos fazer a adaptação da linguagem e do discurso em função desses mesmos perfis que eu tenho à minha frente, na própria turma. Não implica necessariamente um acréscimo de tempo. Muitas das técnicas, muitas destas ferramentas, muito deste treino do ponto de vista de linguagem e de comunicação, assenta na postura, assenta no nosso posicionamento em sala de aula, assenta na forma como nós comunicamos, como desenvolvemos, como responsabilizamos e como atuamos em cada situação para gerir um conflito, mesmo quando esse conflito é numa aula online, numa aula síncrona. Toda esta atitude que implique uma adaptação ao estilo de aprendizagem, ao perfil de especialização cerebral que o aluno tenha da organização da informação, que lhe permita tornar-se, sobretudo, mais flexível na forma como aprende e em função do perfil que utiliza em termos de estilo de aprendizagem ou em termos também da forma como utiliza a sua própria formação. Para além disto, nós neste formato em aulas síncronas, nós podemos também criar pequenos momentos que possibilitem, juntamente com os alunos, capacitá-los para a atenção mais diferenciada, a atenção mais alinhada para determinados conteúdos e consigam também diversificar estilos de aprendizagem, nomeadamente mais ativos e pragmáticos em relação àquilo que são os conceitos a trabalhar. Os alunos tendem, por aquilo que é a base dos modelos que se utilizam normalmente em sala de aula, a utilizar a informação, sobretudo,
de caráter mais teórico e reflexivo. Todo o ensino, todos os modelos adotados em sala de aula são necessários serem alterados numa lógica de se tornarem mais ativos e pragmáticos. Todas as transições do próprio sistema educativo têm tido esta preocupação também de conseguirmos que os alunos demonstrem outro tipo de inteligências, outro tipo de competências que vão além daquilo que são as competências lógico-matemáticas ou linguísticas, mas também que permitam desenvolver outro tipo de competências, nomeadamente interpessoal, existencial, espacial, sinestésica, naturalista ou musical, isto em todas as aulas, em todas as disciplinas. É algo que poderá ser valorizado dentro da própria sala de aula, dependendo também dos métodos que nós utilizamos e que poderão ser ajustados em função do tipo de perfil da turma, do tipo de perfil de alunos que nós temos à nossa frente. Sabendo nós que se torna difícil fazê-lo de uma forma diferenciada individualmente, tendo em conta a dimensão das turmas, mas no todo do perfil da turma nós conseguimos também usar métodos mais ativos, ou mais reflexivos, ou mais pragmáticos, ou existir mais em determinado tipo de perfil ou ferramenta que ajuda a trabalhar alunos com diferentes estilos de aprendizagem, para que eles sintam esse maior envolvimento e responsabilização. Muitas vezes torna-se particularmente difícil trabalhar os alunos que se sentem ou que assumem perfis diferentes em sala de aula, com outros colegas com os quais eles não se identificam. Uma das vantagens de nós usarmos diferentes ferramentas de avaliar os perfis dos alunos é precisamente conseguirmos criar condições para que os alunos em sala de aula trabalhem com pares com os quais não se identificam, mas que, por assumirem outras características, por assumirem outro perfil, o facto de terem outro perfil e outra forma de funcionar em termos de aprendizagem, tornar uma oportunidade de crescimento para os outros e não ser visto como uma resistência natural, como normalmente os alunos veem. Portanto, isto terá toda a vantagem, todo o ganho para conseguir tornar os alunos mais ativos naquilo que é o seu processo de mudança, no seu processo de aprendizagem e construir diferentes objetivos alinhados com esse mesmo percurso. E daí também conseguimos educar de uma forma diferente e positiva. Esta exigência por uma contínua construção de saberes, de destrezas, de atitudes, de aprendizagem ao longo da vida, torna-se ainda mais exigente, ainda mais desafiante na era digital em que vivemos, com toda esta transição para o plano digital. Facilmente os alunos pesquisam, exploram, procuram informação e precisam de aprender a forma de selecionar esta construção e esta responsabilização dos alunos na sala de aula através de diferentes ferramentas que permitam essa liderança e este potenciar da comunicação com eles, assenta precisamente nesta implicação e aprendizagem ativa, positiva, participativa, sendo o professor, neste caso, um mediador, um orientador do conhecimento, um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, em substituição de uma postura mais demonstrativa ou mais expositiva de conhecimentos ou de aprendizagens. O aluno faz parte desse processo de crescimento e de envolvimento e a ação profissional do educador será com vista, isto mesmo quando estamos a aplicar e a falar daquilo que é a intervenção do pré-escolar e do primeiro ciclo, esta ação assenta numa intencionalidade de reflexão sobre todas as finalidades do que se aprende, ou seja, é ensinar sobretudo a que os alunos questionem o para quê estarem a aprender, o para quê estarem a fazer algo e verem uma vantagem no momento presente desse algo. Os
alunos têm imensa dificuldade em ter uma visão temporal do ganho ou do retorno de uma aprendizagem que vai acontecer a 5 anos ou a 10 anos. A sua capacidade de se motivar prende-se não só com os reforços e o feedback que falava atrás, mas também com a capacidade de ver um ganho direto e implícito no contexto real que vive neste momento. Este ciclo interativo implica observar, planear, agir, avaliar, de forma a criar formas de registro e de documentação e ferramentas e técnicas que possam ser trabalhadas para que o aluno, sempre que as apliquemos, faça parte dessa construção e tenha esta atitude de automonitorização, autorregulação e autoaprendizagem e automotivação. Daí que podemos concluir claramente que os alunos mais otimistas, em relação ao seu próprio processo de aprendizagem, também terão maior capacidade de lidar com as várias adversidades que surgem no contexto educativo, como o próprio sucesso escolar, com a indisciplina, com as dificuldades de aprendizagem, falta de comunicação com os pais, ou até a incapacidade de colaborar com os seus próprios colegas, ou sobretudo em faixas etárias como a adolescência, em que o individualismo e o isolamento é frequente do ponto de vista psicológico. O otimismo e a autoeficácia dos professores, por seu lado, também permitem, capacitam e possibilitam a capacidade de o professor sentir esse bem-estar e ter também melhores resultados do desempenho escolar dos alunos. Provavelmente nunca antes tivemos um teste ou um desafio tão grande a essa mesma autoconfiança e autoeficácia. Nós temos vindo a ser testados diariamente em relação a isso e esta capacidade de nós conseguirmos incluir formas de comunicação e estratégias que promovam o envolvimento e facilitação e articulação dos vários contextos dos alunos, torna-se particularmente determinante nos tempos em que vivemos. A escola deve, pois, abranger todo o tipo de alunos, sendo a pedagogia positiva centrada neles, de apoio aos seus progressos e, simultaneamente, envolvendo os alunos à modificação das suas atitudes sociais, ou seja, eles próprios construindo e trabalhando por objetivos, por metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, que possibilitem a sua monitorização e evolução ao longo do tempo, tal e qual eles irão viver quando estiverem integrados no mercado de trabalho, onde a avaliação de desempenho é algo natural como ferramenta no contexto organizacional. Para o professor, ser um professor de sucesso, e referenciando o Marujo, Neto e Pelour em 2005, há alguns princípios de base que farão todo o sentido a recordar no tempo em que vivemos. Nunca antes a palavra resiliência teve tanto significado, isto no contexto educativo que vemos na era atual, mas que implica um trabalho interno, diário, de gestão emocional, para que se consiga atingir todos estes princípios que aqui estão referenciados. A capacidade de mantermos o espírito alegre, entusiasmado, o saber que é preciso dar prioridade a determinadas emoções na aprendizagem para que o aluno sinta que está a ser envolvido na sua própria emoção. Muitas vezes a nossa reação é uma reação de resistência a determinadas emoções que nos parecem aparentemente negativas e de recusa à aprendizagem, mas que poderão ser transformadas em algo facilitador e potenciador se a nossa reação for resolutiva, otimista e capacitadora dessa mesma mudança. Só assim nós conseguimos demonstrar que gostamos daquilo que fazemos e que temos prazer em todas as aulas estar com eles e transformar aquilo que aparentemente pode ser negativo em positivo. Só desta forma conseguimos gerir de modo
positivo e estável ao longo do tempo, toda a possibilidade de existência de um conflito com o aluno. Daí que, também com este tipo de atitude, conseguiremos fazer a ligação do que se ensina com a realidade fora da escola, numa altura em que nós estamos dentro dessa realidade fora da escola, porque nós acabamos por ver diariamente, sobretudo em aulas síncronas, como é que o aluno se comporta no seu próprio meio, no seu contexto, e que tipo de influência é que tem à sua volta. Conseguimos também ver como uma vantagem esta situação que estamos a experienciar pelo acesso, pela acessibilidade ao aluno de forma individualizada. Conseguimos ver os alunos com bom desempenho dentro das capacidades que possuem, conseguimos capacitar outros alunos com desempenho mais baixo em outras alturas do seu percurso académico, porque estamos mais próximos dos seus contextos familiares. A forma como podemos tocar nesses alunos também é muito mais próxima, muito mais envolvente. A nossa atitude, esta visão da liderança transformacional na sala de aula, permite sim ter os alunos felizes e este humor e esta capacidade de, num contexto limitado como o que vivemos, gostem de estar na sala de aula ainda assim. Acima de tudo, eles admirarão um professor que consegue gerir emocionalmente, de forma positiva, a sala de aula. Ser um modelo positivo e credível para os alunos não é alguém de quem se tem medo, é alguém de quem se respeita pela atitude que tem na relação consigo. Porque tem um diálogo positivo de afirmação e de liderança e de capacitação constante no dia a dia e que permite a autorregulação, a sua própria autorregulação emocional. Muitas vezes nós gostamos daquilo que ensinamos, mas o cansaço da situação em que vivemos torna particularmente difícil manter este estado emocional adequado à sala de aula. Conseguir esse estado, conseguir este pensamento, esta positividade, permitirá também que se demonstre o quanto se gosta de ensinar e que os alunos também sintam vontade em se entreajudar, tanto nos aspectos escolares como nas relações sociais entre eles. Permitirá também que, com o uso do chat e outro tipo de ferramentas de partilha, os alunos continuem a colaborar entre eles e não se isolem e não se tornem mais individuais na forma como se relacionam e com isto trazer ainda mais consequências na sua própria relação interpessoal e na gestão da afetividade com os seus pares, que tanto nos preocupa no tempo em que vivemos e nas consequências destes tempos mais à frente. Os alunos tornarem-se reflexivos, participativos e criativos mesmo neste formato é possível com o uso adequado dessas ferramentas de chat, com ferramentas de partilha, com aulas partilhadas, menos expositivas, mais ativas, com mapas mentais a ser trabalhados com os alunos simultaneamente e com outro tipo de técnicas que desenvolvam planos de ação para a mudança dos próprios alunos. Com isto nós podemos mostrar carinho, dedicação e afetividade constantemente em todas as aulas, criando neles esta possibilidade de nos reconhecer também no que foi ensinado, mesmo que saibamos que aulas síncronas, aulas online ou o contexto de ensino à distância não seja igual ao ensino presencial. O nosso objetivo é precisamente ligar a educação, aproximar a educação, aproximar a distância, aproximar a relação que, com estes cuidados, com toda a certeza poderão ser potenciadas e valorizadas em todas as aulas que se ministrem ao longo da semana. Com isto, nós conseguimos também tornar a profissão docente e o reconhecimento do professor como alguém que é um exemplo que se quer seguir. Alguém que mesmo numa situação
difícil como a que vivemos, consegue manter este nível de inspiração e regulação e valorização de toda a relação em sala de aula, porque cuida dessa relação e dessa afetividade e dessa preparação para uma aula, sobretudo nesta dimensão emocional e afetiva. Nós sabemos que não é fácil atualmente esta preparação, não é fácil conseguirmos esta regulação interna, mas é algo particularmente importante também com vista até à própria proteção do docente e daquilo que é o desgaste diário e a prevenção de outro tipo de consequências, nomeadamente de burnout do próprio docente. A preocupação com este tipo de competências de índole emocional e comportamental favorece o professor e favorece claramente o aluno e a relação positiva em sala de aula. Todos estes cuidados aplicados à aprendizagem cooperativa permitirão que, quando aplicamos métodos centrados no aluno, nós consigamos que algo seja construído pelo próprio aluno através da sua experiência individual e única, em vez de ser algo objetivo e fixo. Toda a aprendizagem, toda a experiência é construída pelo próprio aluno e é vista à luz do momento presente. É vista à luz daquilo que é a sua capacidade de aplicação direta na sua realidade. Daí que seja fundamental esta adaptação constante àquilo que é a sua aplicação direta e a forma como eles próprios se envolvem e participam neste formato na ilustração de exemplos do seu dia-a-dia. Com isto, a aprendizagem cooperativa também se transforma em participação de todos os alunos em sala de aula. Todo o uso de ferramentas colaborativas que temos atualmente, como ferramentas digitais, que podem ser usadas pelo professor, mais do que a aprendizagem apenas das ferramentas ou dos programas, é o fim ou o objetivo com que eles se utilizam que está aqui em causa. É conseguirmos trabalhar diferentes estilos, diferentes perfis de aprendizagem, diferentes formas de conhecer a realidade, de conhecer a experiência e, sobretudo, também de se relacionarem com os outros alunos. Portanto, aqui o foco da aplicação de qualquer destas ferramentas prende-se também com o desenvolvimento de outras competências nos alunos que têm a ver com a relação entre eles, a relação afetiva, a relação social e também outro tipo de competências de caráter mais relacional. Ou seja, esta coesão na sala de aula consegue-se sobretudo com a utilização de ferramentas colaborativas em que os alunos também usam, partilham dessas ferramentas e funcionarão de uma forma mais participada na sala de aula. Neste contexto que vivemos, quanto menos se usar métodos positivos e quanto mais se usar métodos de caráter colaborativo e ativo e participativo por parte dos alunos, maior a possibilidade de nós estarmos a envolvê-los e a promover a sua interação com o professor e com os pares na exploração de ideias. Sempre possível usar este tipo de ferramentas, este tipo de dinâmicas, o próprio conceito de mapa mental de uma forma diversificada, seja com aplicações, seja no próprio espaço virtual da sala de aula, que permita que os alunos façam parte, de modo coeso, da relação na sala de aula e tornar precisamente esta relação pedagógica de uma forma muito mais próxima. Porque juntos somos mais fortes. Toda esta preocupação que fui partilhando ao longo do webinar com a relação, com a forma como a relação pode ser construída,
permitirá com toda a certeza encurtar a distância nos tempos que vivemos. Neste momento, e tendo em conta que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, é nesta visão colaborativa que é importante refletirmos sobre como estamos diariamente, como pensamos na sala de aula, acima de tudo na forma como nos sentimos na sala de aula. A forma como nos sentimos, a forma como vivemos este espaço de aula será a forma como nós conseguimos também envolver os alunos atualmente nesta partilha. Esta predisposição para esse espaço, este trabalho focado também nesta relação afetiva, mesmo neste espaço virtual, é fundamental para que consigamos manter esta reciprocidade de dar e receber afeto no contexto educativo e na relação pedagógica com os alunos. Em termos de referências bibliográficas para a vossa partilha e partilhando também convosco algumas questões que nos chegaram para aprofundar neste webinar. Eu vou fazer referência a algumas delas. Algumas eu tive a oportunidade de ir também mencionando ao longo de toda a apresentação, mas eu vou fazendo vou apresentando a pergunta e a respectiva resposta. Uma das perguntas que chegou estava relacionada com o ser possível referenciar estratégias, formas de abordagem para a valorização da relação pedagógica com os alunos na modalidade EAD. Eu acabei por ir referenciando isto ao longo de toda a apresentação, sobre todas as competências que são particularmente valorizadas, quer no professor, quer no aluno, para que isto seja possível, para que esta relação seja amplamente valorizada para além daquilo que é o conteúdo. Eu trabalho com professores diariamente, trabalho com todas estas dificuldades diariamente e vivo diariamente aquilo que tem sido os desafios que a escola tem tido no acompanhamento diário dos alunos. E há muitos desafios que têm vindo a ser colocados que claramente é um teste à capacidade dos professores conseguirem contornar todos os dias e com todos os alunos. Até as próprias ligações da internet e tecnológica, todas as condições e ferramentas informáticas que nós temos disponíveis para tal. Ultrapassando essas situações, quando isso é possível ser ultrapassado, esta preparação prévia à própria aula, neste sentido, com este foco, com estes pormenores, com estes pontos, torna-se particularmente relevante para que esta relação pedagógica com os alunos também seja destacada. Para além desta pergunta, temos aqui outra pergunta que é qual a melhor forma de gerir um conflito com o aluno? E a melhor forma de gerir um conflito com o aluno é ou preveni-lo ou transformá-lo em algo positivo. Se todas as questões são boas questões, todas as questões que os alunos colocam são boas questões, desde que a resposta seja adequada a essas mesmas questões, nós conseguimos, de facto, gerir, mesmo quando o conflito é deflagrado, quando potenciamos aquilo que é a possibilidade de transformar esse conflito em algo positivo, como exemplo, como um aspecto que pode tornar-se potenciador até da relação, e não como algo que nos faça sentir a nós, que naquele momento nos questionou toda a dinâmica da própria aula, todo o programa que foi transmitido, todo o seguimento, o alinhamento daquilo que foi trabalhado, e que acaba por nos colocar numa posição, para nós também, mais delicada, mais fragilizada, e questionar todo o conceito de liderança em sala de aula que falamos até agora. Uma terceira pergunta: estará o professor nesse formato capacitado para proporcionar aos seus interlocutores a dinâmica da aprendizagem que lhes permita a co-criação
o co-design de uma metodologia para o desenvolvimento das competências, a interiorização do conhecimento e sua aplicação no mundo profissional, pessoal e contexto real. A resposta a esta pergunta esteve relacionada com os momentos em que fui referindo a definição de objetivos, a necessidade de trabalhar os alunos com objetivos, por objetivos, através da construção de objetivos diários, semanais, o foco contínuo naquilo que são automelhoramentos, com vista ao seu próprio desempenho. O aluno fazer parte interna, construtiva, de motivação intrínseca daquilo que é o seu próprio melhoramento, sem estar dependente constantemente de que alguém externo, como é o caso do professor, como é o caso de adultos, a dizerem-lhes constantemente o que é que devem fazer, como devem fazer, em que sentido devem fazer. No curso de Liderança Educativa e Gestão das Relações de Sala de Aula, falamos também de outras ferramentas que permitem esta dinâmica de aprendizagem para o desenvolvimento dessas mesmas competências e essa motivação, nomeadamente ferramentas como a autobiografia, a construção de coisas positivas relacionadas com a aprendizagem, a capacidade de planear o próprio caminho, a construção e o planeamento detalhado daquilo que são etapas necessárias para atingir objetivos, o conceito em si dos resultados, que é o mesmo tipo de conceito que é valorizado no mundo real de trabalho, como falava anteriormente, e é enquadrado na avaliação de desempenho em qualquer organização. O conseguir que o aluno construa ferramentas para conceber a sua própria visão de escola, de sala de aula, de disciplina, de linha de aprendizagem escolar, são ferramentas que são tudo ferramentas que fazem parte também do coaching educativo e da liderança educativa e gestão das relações em sala de aula e que potenciará a relação do professor com os alunos, juntamente com a sua capacidade de comunicar de uma forma construtiva e positiva, no sentido de reformular tudo aquilo que são resistências que o aluno apresenta à sala de aula. Comunicar de uma forma positiva não é criar condições para que o aluno seja premiado em tudo aquilo que são comportamentos desajustados. Comunicar de forma positiva não é desvalorizar comportamentos que não são adequados. Comunicar aqui neste contexto de liderança educativa é conseguir transformar uma adversidade numa atitude construtiva e de responsabilização do aluno para a solução. O aluno cresce, amadurece e evolui se nós o capacitarmos para essa mesma mudança, para essa mesma transição. Se ele sentir também que faz parte da solução, que faz parte da construção e responsabilização da solução. O adulto proporciona com ferramentas de questionamento essa mesma capacidade de amadurecer, de crescer e evoluir e fazer face à sua mudança desde muito cedo, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, o ensino básico, o ensino secundário, nós conseguimos utilizar como base da nossa comunicação uma atitude e um posicionamento completamente diferente. É disto que nós estamos a falar aqui, como valorizando a liderança da sala de aula com este tipo de atitude construtiva e positiva. Uma outra pergunta que foi apresentada também foi como identificar e observar um problema de um aluno em frente de tantos alunos nesta altura. Através das câmaras de computador, é difícil ver essa expressão dos alunos. Conforme eu sugeri atrás, ao longo também da minha apresentação, a capacidade de estarmos atentos à expressão facial, estarmos atentos aos movimentos oculares, estarmos atentos àquilo que é a linguagem corporal dos alunos, sobretudo a partir sobretudo das situações em que na escola há orientações para
se manter as câmaras ligadas e para se manter aquilo que é esta possibilidade de haver uma comunicação com a imagem. Nesse contexto, quando há imagem, nós podemos estar atentos a outro tipo de pormenores de linguagem não verbal, que não estávamos provavelmente atentos quando estávamos no ensino presencial e quando estávamos com os alunos, porque víamos o todo da comunicação verbal e não verbal. Neste momento, nós estamos a ser desafiados a dar atenção a pormenores relativos à comunicação não verbal, à linguagem corporal, a microexpressões faciais que traduzem emoções, que traduzem sentimentos dos alunos, que traduzem formas de estar e preocupações que muitas vezes vão muito além da própria aula, vão muito além daquilo que é a relação com a escola, que traduzem também aquilo que é a mudança das suas próprias vidas nos tempos que vivemos atualmente e que para nós também, independentemente do nível de intervenção que possamos ter em cada caso, poderá ajudar ao compreendermos que essa atitude vai muito além da relação com a sala de aula, teremos uma compreensão empática com essa mesma atitude e com isto também intervir de uma forma mais positiva, mais neutra, mais desapegada e desligada do ponto de vista emocional, de uma atitude que pudéssemos interpretar como dirigida à aula que o aluno está a ter connosco. Para além desta pergunta, e incluindo também uma última pergunta hoje, da preocupação com o pré-escolar na apresentação, no pré-escolar este posicionamento refere-se sobretudo à nossa gestão emocional das relações. Refere-se essencialmente, e claro que estamos a falar sobretudo nas aulas presenciais, não é? Porque em termos de acompanhamento do pré-escolar é mais reduzido, agora quando transitamos para o formato à distância, mas o momento de trabalho com os alunos, mesmo quando é à distância, é um momento sobretudo de relação, de construção da relação. É o foco e a prioridade neste momento, o manter o vínculo emocional com a educadora, com o educador, com a professora, para que o aluno se mantenha ligado à escola desta forma. Portanto, tudo aquilo que é feito, a prioridade, o foco, a valorização, é importante ser neste aspecto, porque é isto que vai permitir que, rapidamente, quando a criança volta à escola, o fio condutor continua a ser criado, continua a ser estabelecido, continua a dar seguimento com o uso até de outras ferramentas, até e práticas como o relaxamento e estratégias de respiração que atualmente são particularmente importantes e úteis em qualquer destes formatos pelo aumento da ansiedade e da irritação e da tensão associada ao isolamento e à contenção e à limitação de comportamentos que todos nós estamos sujeitos. Há um último apontamento que não queria deixar de valorizar das perguntas que nos foram chegando, que tem a ver com as experiências e atividades promotoras de pertença da turma, que sejam possíveis de serem aplicadas em diferentes disciplinas. Eu fui referenciando muitas delas nas ferramentas que fazem a ponte entre o coaching educativo e a liderança em contexto educativo, e nas quais também aprofundo no curso de liderança educativa e gestão das relações na sala de aula, e que visam, em qualquer disciplina, em qualquer conteúdo, fazer esta matriz, esta interface, esta inter-relação entre o conteúdo, entre aquilo que é a preocupação com o programa curricular e de uma forma complementar com todas as outras competências e todas as outras formas de inteligência que visamos desenvolver com o perfil do aluno no século XXI e a própria definição e construção
de objetivos diários de aprendizagem. Aquelas competências que vos falava, como a construção da autobiografia aplicada a este formato de ensino à distância, o construir técnicas positivas e registro diário de momentos agradáveis com o ensino à distância, o conceber etapas progressivas de aprendizagem, de planeamento para a construção ou o resultado de uma classificação superior, o conseguir também trabalharmos a ansiedade nos alunos face às avaliações e face aos resultados, tendo em conta que os próprios alunos têm consciência que, agora voltando mais até para o ensino secundário, ou para os alunos que estão no nono ano, que este ano que estão a viver é um ano em que precisam de lidar melhor com as situações para também não comprometerem os seus resultados e a progressão da sua vida académica e do seu próprio futuro, para não comprometerem aquilo que são os seus próprios sonhos. Portanto, há aqui uma necessidade acrescida de criar estratégias, de termos estratégias que permitam que as aprendizagens vão além das aprendizagens curriculares e que se manifeste sobretudo naquilo que são competências como a concentração, a memória, o autocontrole, a gestão relacional, social, comportamental e emocional de todo o espaço de aula e de toda a relação com o professor e com os colegas no contexto que vivemos. Espero que toda esta apresentação e este webinar tenha sido um momento de reflexão extremamente positivo para todos os que nos estão a assistir, neste momento na Academia Virtual, que estão a assistir e que fazem parte da nossa plateia e que com este contributo possa também servir para valorizar sobretudo o que fazem diariamente, para reforçar a confiança em tudo aquilo que fazem com os alunos e para potenciar ainda mais a capacidade de liderança em sala de aula e aquilo que são as relações positivas com os alunos em sala de aula. Muito obrigada por terem estado presentes e até breve e votos de um excelente trabalho para todos.